Uma ex-mulher de meu pai, chamada Isabel, ela tinha sido casada com um rapaz anteriormente, e ele era uma figura muito saudável. Eles tinham 2 filhos, uma menina e um menino, e eles viviam relativamente bem. Era um casal normal, lá do interior. Tinham a vidinha deles. Ele tinha construído uma casinha para eles, então eles moravam lá. E ele gostava de jogar bola aos finais de semana. O que eles chamavam por lá de futebol de várzea, que era assim. O pessoal de um bairro da periferia cercava um campo daqueles e transformava em um campo de futebol para jogar nos fins de semana. Alguns são até organizados, tem camisa de time, tem chuteira, ou então usavam muito naquele tempo o quichute, que era como uma chuteira barata, e todo mundo tinha acesso. Era o tênis bem popular na época, todos usavam aquilo. E ele era goleiro do time dele. Pelo que eu entendi, ele era um bom goleiro. Até que um dia, ele estava no jogo e eles estavam jogando lá contra um time que ninguém conhecia. Mas sabiam que lá no time tinha um cara que ele era o artilheiro do time. O cara chutou um pênalti e o goleiro foi defender. Mas o cara não chutou no canto, chutou em cima dele. Parecia que já estava mal intencionado, porque ele tinha fama de ser um bom goleiro, e o cara chutou em cima dele uma bicuda muito forte. Sabe o que aconteceu? O goleiro foi abraçar a bola e a bola pegou no plexo solar dele. E ele morreu com a bola agarrada nas mãos. Ele bateu no chão e faleceu, agarrado naquela bola. Deu o maior trabalho, inclusive, para soltar aquela bola das mãos dele depois. Existe um estado de morte que se chama rigidez pós-morte. Ele enrijeceu com aquela bola agarrada a ele. Ele morreu na hora. A pancada no plexo solar é fatal. Já morreram muita gente com pancadas nesse local. Aí no que a bola bateu ali naquele local, ele morreu. Mas qual foi o problema depois disso? Parece que uma pessoa que morre assim no estado desse, ele não processa a morte, não aceita. Ou muitas vezes nem sabe que morreu e fica perturbado ou algo assim. Ele meio que ficou por ali, meio perturbado, e acabou fazendo sabe o quê? Foi parar na casa dele, na casa que ele morava com a esposa e os filhos. Passou algum tempo, acho que talvez um ano depois. Meu pai conheceu a viúva dele, do goleiro, e se casa com ela e vai morar com ela na casa dela. Meu pai, na época, tinha 2 filhos, eu e o Rogério, que era o caçula da família, e tinha por volta de 10 a 11 anos. E era maior que os filhos dela, que tinham por volta de uns 6, 7 anos de idade. E eu, naquela época, tinha 16 anos. E meu pai foi morar lá, e nos levou junto. A casa era pequena, mas era um barraquinho muito bem arrumadinho. Lá tinha um sofá na sala, eu fiquei dormindo nesse sofá na sala. Meu irmão, ele foi dormir no quarto dos meninos da senhora lá, e meu pai no quarto de casal com ela. Com um mês aproximadamente que meu pai estava morando lá, com um mês de casado, começou a aparecer o quê? O fantasma do goleiro. Meu pai dizia que ele chegava e sentava na cama que meu pai estava e ameaçava meu pai. Perguntava o que era que ele estava fazendo ali, que a casa era dele, a esposa era dele e os filhos eram dele também. Aí a confusão começou. Meu pai discutia com ele. Eu não ouvia a voz do goleiro, mas eu ouvia a voz de meu pai discutindo com alguém no quarto. Tipo assim: "O que é que você quer aqui? Você já morreu, vá para o inferno." Meu pai dizia isso e muito mais. Olha, foi muito tempo que durou essa saga, dessa assombração. E nenhum de nós, nem eu nem meu irmão, via essa figura. Só meu pai que via, que tinha um atrito com ele quase todo dia. Quando foi um certo dia, eu cheguei mais cedo na casa. Estava todo mundo fora, eu acho que para missa. E eu fiquei sozinho lá, no final da tarde. Quando eu tô chegando lá na casa, a Isabel tinha deixado um prato de comida para mim no forno já prontinho.
um prato esmaltado e outro por cima assim. A comida estava lá dentro do forno para não esfriar, né? Eu cheguei e fui atrás da comida. Sentei na cozinha para comer, para jantar. Quando eu estava sentado, eu nem estava me ligando nos problemas que tinham acontecido até então com meu pai. Quando eu estava sentado na mesa para jantar, tinha uma bacia daquelas de alumínio grande que existiam antigamente, encostada num canto da cozinha. Olha, não tinha janela aberta, nem porta aberta, não tinha vento nenhum ali que pudesse provocar qualquer coisa daquilo. Mas sabe o que aconteceu? A bacia do nada começou a balançar e caiu, emborcada no meio da cozinha. E quando aquilo aconteceu, eu lembrei da história do cara lá. Eita, que eu me arrepiei todinho e saí lá de dentro igual uma bala. E fui para a casa de minha tia que morava lá perto. Para mim, aquilo foi uma manifestação dele, do fantasma lá, que talvez não queria aparecer para mim, ou, quem sabe, ele não podia, mas foi lá e fez aquela confusão com a bacia. Meu pai passou muito tempo discutindo com esse fantasma. Esse fantasma, por ter morrido ali de forma tão abrupta, ficou muito tempo vagando. Então mandaram rezar umas missas lá para ele e foi só aí que as coisas se acalmaram. Mas ele, antes de partir mesmo, teve muitas discussões sérias com meu pai. Ele não conseguia atacar meu pai fisicamente, mas ele conseguiu tirar muito o sossego dele. Foi um período bem complicado. Imagina você conviver com um fantasma revoltado quase que todos os dias, sem aceitar que havia morrido. Boa noite. Hoje o nosso agradecimento especial vai para o senhor Reginaldo, que nos contou essa história que aconteceu com sua família. Como é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento sobre o mundo espiritual, não é mesmo? A vida continua lá do outro lado. E realmente, às vezes, o desencarne é tão abrupto que o espírito nem se dá conta que já fez a passagem. Você conhece alguma história parecida? Pode enviar para a gente, que teremos o maior prazer em contá-la. Nosso e-mail e o nosso WhatsApp estão na descrição do vídeo. A todos o nosso muito obrigada pela presença. Pessoal, estamos colocando um agradecimento especial no final de alguns vídeos. E se você quiser o seu nome escrito nos agradecimentos, é só deixar um comentário nos vídeos. Até o próximo vídeo.